com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical, no site portalebd.org.br, onde os irmãos vão ver o roteiro desta lição que nós estamos agora ministrando. Nós não repetimos o título da revista, porque a revista os irmãos já têm. Os irmãos têm até o livro de apoio. Existe a videoaula do comentarista do trimestre. A proposta do portal Escola Dominical é de trazer subsídios complementares aos irmãos. E para os irmãos não se perderem, os irmãos vejam a nossa lição ali no portal Escola Dominical. Nós temos até os slides e ali os irmãos terão o roteiro que nós estamos seguindo aqui para que os irmãos não se sintam perdidos, né? Alguns irmãos se sentem perdidos aí na nossa exposição. Então, vejam lá o roteiro. E assim nós estaremos todos cumprindo o que deseja o portal Escola Dominical. Durante a semana, os irmãos podem ouvir os breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. Os irmãos terão um momento devocional e informações adicionais para a lição. Além do nosso esboço no portal Escola Dominical, disponibiliza ainda 4 ou 5 textos desta lição. E, no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo e região, o irmão é nosso convidado. E o encontro é aberto a todos os amantes da Palavra de Deus. E continua se realizando no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. E é a palavra do Senhor que é o tema deste primeiro trimestre de 2022, quando nós estamos iniciando um novo currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. E, terminando aqui este terceiro bloco do trimestre, onde nós estamos estudando a síntese bíblica, quer dizer, um resumo, um panorama de todos os 66 livros da Bíblia, nós iremos estudar hoje a lição de número 12. As epístolas instruem e formam os cristãos. Os livros que faltam ser vistos panoramicamente por nós são as epístolas, que são boa parte do Novo Testamento. Veja que o Novo Testamento tem 27 livros, 4 evangelhos, um livro histórico, que é o livro de Atos, um livro profético, que é o livro de Apocalipse, e, portanto, nós temos 6 livros. Os outros 21 livros, são epístolas. Daí, nós vermos que o cerne do Novo Testamento são as epístolas. Então, esta é a lição de número 12, onde nós estamos encerrando a síntese bíblica. As epístolas instruem e formam os cristãos. O comentarista desse trimestre é o pastor Douglas Roberto de Almeida Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura
da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Ele é o líder da Assembleia de Deus da Missão do Distrito Federal e foi o relator da comissão especial que elaborou a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. As epístolas instruem e formam os cristãos. Já neste título, nós precisamos, em primeiro lugar, descobrir o que é uma epístola. Embora, muitas vezes, nós falemos que epístola é uma carta e uma carta é uma epístola, isto não é tecnicamente correto. Os irmãos sabem que raramente nós temos numa língua duas palavras que tenham o mesmo significado. Acontece, mas é raro. Isto porque na linguagem existe uma lei que se chama lei do menor esforço. Por que nós iremos criar duas palavras para falar para designar uma mesma coisa? Pelo contrário, nós criamos uma palavra para designar várias coisas. Por isso que num dicionário você pega uma palavra tem vários significados, por causa da lei do menor esforço. É muito melhor eu ter uma palavra que designa várias coisas do que ter várias palavras para designar uma coisa só. Isto não é inteligente, e o homem foi feito um ser inteligente por Deus. Então, vigora na linguagem a chamada lei do menor esforço. Então, carta e epístola são palavras diferentes e não querem dizer a mesma coisa. Eu posso chamar uma epístola de carta, posso chamar uma carta de epístola. Elas são palavras sinônimas imperfeitas. Uma pode ser usada em lugar da outra, mas elas não querem dizer a mesma coisa. O que é uma epístola? Se nós formos lá no dicionário Wise da língua portuguesa, nós vamos ver que a epístola é uma composição poética em verso ou prosa de temática variada, composta em feitio de carta. Então, veja bem, a forma da epístola é uma forma de carta. Quando a gente escreve uma carta, a gente escreve para alguém. É alguém que escreve para outrem. Nós temos aquele que manda a carta, é o remetente. E aquele que recebe a carta é o destinatário. É uma mensagem que vai do remetente para o destinatário. E as epístolas, elas têm remetentes e destinatários. Por exemplo, a epístola de Paulo aos Romanos. Paulo é o remetente, é o autor da epístola, é quem escreve a epístola. E a igreja de Roma é quem recebe a carta, a epístola, é quem recebe a mensagem. Uma carta é exatamente isto, uma mensagem que alguém manda para outrem. Agora, a epístola, embora ela esteja na forma de carta, ela não traz uma mensagem pessoal, uma troca de informações entre o remetente e o destinatário. Lembremos que, na antiguidade, as cartas eram as principais formas de comunicação, os principais meios de comunicação. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, e as pessoas se comunicavam por cartas. Né? Uma mandava uma carta para a outra, onde elas trocavam informações. Onde elas se conheciam muitas vezes pelas cartas. A epístola, ela tem esta forma de carta, mas ela é uma composição que tem objetivos
muito mais profundos. Numa epístola, você tem discussões, debates, reflexões, ensinamentos. A epístola, ela usa a forma de carta, mas para trazer ensinamentos, reflexões, pensamentos, doutrinas, ensinos. Então, ela só tem a forma de carta, mas, na verdade, é como se fosse uma lição, ou várias lições. E, nos dias em que o Novo Testamento foi escrito, era muito comum que ensinos, lições, aulas fossem dadas por intermédio de epístolas. Como hoje, esta aula eu estou dando pela rede social, por um vídeo. Naquele tempo, as pessoas davam aulas, davam ensinamentos à distância por meio de cartas. E estas cartas, que tinham este objetivo de transmissão de ensinos, de explicações, de debates, de reflexões, estas cartas eram chamadas de epístolas. Epístolas. Então, a epístola, ela tem a forma de carta, mas ela não é uma troca de informações, ela não é uma notícia de alguém para outro, como eram as cartas normais. A epístola, na verdade, ela tem um conteúdo didático, pedagógico. São verdadeiras aulas que são feitas e escritas em forma de carta. E como era costume já naquele tempo, nos dias de Jesus, nos dias do começo da história da igreja, os grandes mestres escreverem epístolas para os seus discípulos, assim também agiu a igreja. Aproveitando deste costume, aproveitando desta nota cultural, mais uma nota, mais uma característica da cultura helenística, que é aproveitada pelo Espírito Santo para a evangelização e para o ensino da igreja. O Espírito Santo inspirou algumas pessoas a escrever epístolas e, através destas epístolas, ensinar a igreja a respeito da palavra de Deus, das coisas de Deus. Esse foi o objetivo das epístolas. Veja que o Senhor Jesus, quando estava nas últimas instruções, ele quando conversava com os discípulos, dando as últimas instruções, antes de ser preso e morrer por nós, ele disse o seguinte, lá em João, capítulo 14, versículo 30. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Ainda nas últimas instruções, lá em João, capítulo 16, Jesus diz assim,
ele é bem enfático, inclusive, quando ele o diz. Em João 16:12, Jesus diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, Jesus disse aos discípulos que ele ainda tinha mais coisas a falar para os discípulos, mas eles não podiam suportar ainda. Veja que eles ainda não tinham o Espírito Santo. Quando Jesus falava que iria ressuscitar, eles não conseguiam entender, porque o Espírito Santo ainda não habitava neles, o que somente aconteceu depois da ressurreição. Porque aí Jesus consumou a obra salvífica, tirou o pecado do mundo, e é por isso que no dia da ressurreição, à tarde, quando ele se apresenta aos discípulos, ele sopra sobre os discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. É a partir dali eles receberam o Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a dizer coisas a respeito de Jesus que eles não podiam ter entendido antes, mas que agora eles entendiam. Veja que o próprio Jesus, ressurreto, ele falou com os discípulos e abriu o entendimento deles sobre as Escrituras. Lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Antes de subir aos céus, aqueles 40 dias que Jesus ficou aqui entre a ressurreição e a ascensão, foi para ensinar os discípulos, reforçar, continuar a ensiná-los. Veja lá em Atos, capítulo 1, versículo 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, Jesus, depois de ressurreto, ele abre o entendimento dos discípulos, porque eles receberam o Espírito Santo, e ainda lhes fala a respeito do reino de Deus, lhes dá mandamentos, coisa que ele não podia ter feito antes da sua paixão e morte e ressurreição. Por isso que ele diz: já não vos falar, ainda tenho muito que vos dizer. Mas a verdade é que este ensino que Jesus deu aos discípulos, os discípulos passaram para os salvos, para a igreja. Eles foram ensinados por Jesus e começaram a ensinar a igreja. No dia de Pentecostes, são salvos quase 3.000. Eram mais de 500 os irmãos que serviam a Jesus quando Jesus subiu ao céu. Mas agora foram salvos quase 3.000. E esses quase 3.000 tinham que ser ensinados pelos apóstolos. Veja que os discípulos, eles ensinavam o povo. Veja lá o que está escrito em Atos, capítulo 5, versículo 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. É o que os discípulos chamavam de ministério da palavra. Veja lá em Atos, capítulo 6. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Então, eles ensinavam a palavra de Deus. Aqueles que eles tinham aprendido com Jesus,
eles ensinavam. E é por isso que é dito em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Os pilares da igreja, o primeiro era a doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, aquilo que eles haviam recebido de Jesus, eles passavam para os irmãos. É o que Paulo também fazia. Veja que nós sabemos que Paulo ficou 3 anos depois da sua conversão sendo ensinado diretamente pelo Senhor Jesus. Veja o que ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Aliás, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então, ele recebeu de Jesus e também ensinava. Essa é a doutrina dos apóstolos. E isto era ensinado. Aquilo que Jesus havia ensinado, agora os discípulos passavam para a igreja, para aqueles que se convertiam. Era a doutrina dos apóstolos. E assim, os apóstolos estavam vivendo, ensinando aqueles que ganhavam para Cristo, ensinando aqueles que passavam a pastorear as igrejas. Até que começaram a acontecer algumas coisas que impediam os discípulos de prosseguirem, os apóstolos, de prosseguirem este ensino oral, este ensino direto. 2 episódios nos mostram por que surgiram as epístolas. Há uma discussão de qual teria sido a primeira epístola a ser escrita, mas é certo que o Novo Testamento começou a ser escrito com as epístolas. As epístolas foram os primeiros livros do Novo Testamento, antes mesmo dos evangelhos. Qual teria sido a primeira epístola? Há uma discussão entre os estudiosos da Bíblia. Uns entendem que a primeira epístola a ser escrita foi Gálatas, outros entendem que a primeira epístola a ser escrita foi Primeira aos Tessalonicenses, e essas duas escritas por Paulo, e outros ainda entendem que a primeira epístola a ser escrita foi a de Tiago, o irmão de Jesus, que assumiu o pastorado da igreja de Jerusalém. Nesses 3 casos, nós vamos ver por que foram criadas as epístolas. Vamos começar com Gálatas. Por que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, ou a epístola aos Gálatas? Veja o começo da epístola aos Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilha-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. O que aconteceu nas igrejas da Galácia? A Galácia é uma região ali na Grécia, e Paulo, ele abriu aquelas igrejas ali, nas suas viagens missionárias. E aquelas igrejas estavam começando a adotar a lei de Moisés. Por quê? Porque alguns crentes judaizantes teriam ido até as igrejas da Galácia e dito aos discípulos que se eles não se circuncidassem, eles não seriam salvos. Era o problema dos judaizantes, que acabou sendo resolvido lá no Concílio de Jerusalém.
Então, Paulo, não podendo ir às igrejas da Galácia, por causa das suas atividades, ele escreve uma epístola para mostrar aos crentes da Galácia, para ensinar aos crentes da Galácia que eles não podiam mais, que eles não podiam se submeter à lei de Moisés, que eles haviam crido no Evangelho e que o Evangelho é superior à lei e que o Evangelho e que a lei só existiu até Cristo e de Cristo para frente você não pode seguir a lei. E quem segue a lei está se condenando, está desprezando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, veja que Paulo foi obrigado a escrever, porque ele não podia ir lá ensinar oralmente. Então, nós já vemos que a epístola veio para que a doutrina que era transmitida oralmente fosse agora transmitida por escrito. Em 1 aos Tessalonicenses, e particularmente, eu entendo que a primeira epístola foi esta, 1 aos Tessalonicenses, Paulo não terminou o discipulado em Tessalônica, por causa da perseguição. Os judeus passaram a persegui-lo, ele correu risco de vida, e os irmãos resolveram tirá-lo de Tessalônica, e ele saiu de Tessalônica antes que ele terminasse o trabalho que ele sempre fazia nas igrejas que ele abria do discipulado. E ele tentou voltar, né? De Tessalônica ele foi para Bereia, em Bereia ele também foi perseguido, ele teve que ir para Atenas, e em Atenas ele tentava voltar para Tessalônica. Mas ele mesmo diz na primeira carta aos Tessalonicenses que o próprio Satanás o impediu de voltar. Ele manda Timóteo para Tessalônica para confortar os irmãos que também estavam ali sofrendo perseguição. E quando Timóteo volta e conta das dúvidas que os crentes de Tessalônica tinham, inclusive em razão da morte de alguns irmãos, e eles estavam aguardando Jesus, aí Paulo é obrigado a escrever uma epístola e mandar para os crentes de Tessalônica, para elucidar essas dúvidas, para completar o trabalho do discipulado. Nós vemos aqui, então, a doutrina de Paulo. O que Paulo iria ensinar os irmãos. Como ele não pôde voltar para lá, ele escreve. E quem acha que a primeira carta foi escrita, a primeira epístola foi escrita, foi a de Tiago? Tiago era o pastor da igreja em Jerusalém. Veja que nós vemos Tiago lá no Concílio de Jerusalém, dirigindo a igreja. Mas a igreja de Jerusalém, ela sofre uma grande perseguição por meio de Saulo de Tarso. Paulo, antes de se converter, ele lidera uma grande perseguição que começa com a morte de Estevão, com o martírio de Estevão. E a Bíblia nos diz que os crentes se dispersaram. Com exceção dos apóstolos, quase todos os crentes de Jerusalém saíram de Jerusalém, foram embora. Foram para a Judéia, Samaria e até outras partes do Império Romano. E Tiago escreve a sua epístola às 12 tribos dispersas. Na verdade, ele escreve para os crentes da sua igreja que foram embora. Ele não tinha mais como ensiná-los, porque eles não mais congregavam com ele. Mas Tiago, sentindo a necessidade de instruir as suas antigas ovelhas, ele então escreve uma epístola para mandar para todos os crentes que antigamente congregavam em Jerusalém. Então, os irmãos vejam que as epístolas elas surgem
pela necessidade que se teve de prosseguir o ensino dos cristãos, o ensino dos crentes, mas que circunstâncias que impediam os apóstolos de ensinarem, eles são obrigados, então, a escrever aquilo que eles iriam ensinar oralmente. E aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, o Espírito Santo, que Jesus disse, que viria para nos guiar em toda a verdade, que viria nos ensinar todas as coisas e que nos faria lembrar o que Jesus havia ensinado. O Espírito Santo começa a inspirar novamente homens para escrever a palavra. Nós temos aqui o começo da quinta onda de inspiração, que é a inspiração do Novo Testamento, que começa com as epístolas e vai terminar com João no Apocalipse. O Novo Testamento, ele surge diante da necessidade de se ensinar os crentes. É por isso que o título da nossa lição é As Epístolas formam, instruem e formam os cristãos. A doutrina dos apóstolos, que era o pilar, é um dos pilares da igreja, ela tinha de ser registrada. Aqueles apóstolos que haviam convivido com Jesus iriam morrer. E era necessário que o ensino de Jesus passasse de geração para geração com confiabilidade, com credibilidade, assim como toda a revelação que Deus deu ao povo de Israel. E aí surgem as epístolas. E as epístolas surgem para que nós tenhamos a doutrina dos apóstolos registrada. E agora os apóstolos vão ensinar não só os crentes que eles ganharam para Jesus, mas todos os crentes de todas as épocas e de todos os lugares, porque as epístolas continuam nos ensinando até hoje. Paulo, Pedro, Tiago, Judas, eles continuam nos ensinando, porque registraram as epístolas, os seus escritos, as suas epístolas. Então, a epístola, ela é a doutrina dos apóstolos. É importante nós vermos isto, por quê? Porque hoje em dia existe aí alguns segmentos teológicos que dizem que nós precisamos reabilitar os evangelhos, porque a igreja se desvirtuou ao se debruçar apenas sobre as epístolas, em especial as epístolas paulinas, as epístolas de Paulo. Chegam até a concordar com o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, o povo chama de Nietzsche, que dizia que o cristianismo não era cristianismo, era paulinismo. Irmãos, Nietzsche é um dos gurus do tempo de hoje. É um dos inspiradores do anticristianismo que existe. É um dos grandes nomes do espírito do anticristo na filosofia. Então, só por isso, uma ideia dessa, de que é preciso reabilitar os evangelhos e abandonar as epístolas, tem que ser abandonada. Porque vem de uma fonte insuspeita de ser um inimigo do evangelho. Mas se não é por isso, não é verdade, porque a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Jesus. E o próprio Jesus disse que o Espírito Santo faria lembrar o que ele havia ensinado, guiaria o povo, a igreja em toda a verdade e falaria tudo o que tiver se ouvido
e anunciaria o que haveria de vir. Então, o trabalho do Espírito Santo, ao inspirar a escrita das epístolas, é o trabalho de aprofundamento, de registro para perpetuação da doutrina de Cristo. E veja que as epístolas foram escritas antes dos evangelhos. Algumas epístolas antes do evangelho. Precisamente porque a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Jesus, está tanto nas epístolas quanto nos evangelhos. Os evangelhos, nós já estudamos, têm a finalidade de fazer o anúncio de Jesus. Veja que qual era o trabalho dos apóstolos. Nós acabamos de ler aqui, mas eu vou repetir. Atos 5:42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Os evangelhos anunciam a Jesus Cristo. E as epístolas ensinam a doutrina dos apóstolos, aprofundando, enraizando a pregação do evangelho. Então, não tem que reabilitar o evangelho, nem voltar às epístolas. Epístolas e evangelho falam da mesma coisa, da mesma doutrina. Só que o evangelho tem a perspectiva do anúncio e as epístolas têm a perspectiva do ensino. Por isso que o título da nossa lição diz: Instruem e formam os cristãos. Pois bem, entendido o papel das epístolas, e é por isso que as epístolas, na organização, na disposição dos livros, para manter o paralelo com o Antigo Testamento, os irmãos lembram, a lei corresponde aos evangelhos. Depois, os livros históricos, o livro histórico, que é Atos. Depois, no Antigo Testamento, nós temos os livros poéticos, que trazem não só a poesia, mas também os chamados livros sapienciais, os livros de ensinamentos. Jó, Provérbios e Eclesiastes são livros sapienciais. Salmos e Cantares são livros poéticos propriamente ditos. A correspondência dos livros poéticos em um Novo Testamento são os livros, as epístolas, porque as epístolas são livros de ensinamentos, são livros sapienciais. Veja que quando Tiago escreve, ele diz, logo no introito da sua carta, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Veja, é um livro sapiencial. Então, aos livros poéticos corresponde-se às epístolas. E, por fim, no Antigo Testamento, nós temos os livros proféticos, e no Novo Testamento, nós temos o livro de Apocalipse, que também é um livro profético. Então, é por isso que as epístolas elas são colocadas depois de Atos e antes do Apocalipse. Ainda falando sobre a disposição das epístolas, nós vemos que são 21 epístolas, das quais 13 são certamente do apóstolo Paulo, que entendemos que tenha sido o que começou
a escrever as epístolas. A fama de Paulo, a autoridade de Paulo, já era reconhecida ainda nos dias apostólicos. Como nós vemos Pedro. Olha como Pedro fala lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. E tende por salvação e longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Veja que as epístolas de Paulo já eram reconhecidas como palavra de Deus, quando Paulo ainda vivo estava. Então, por isso que nós entendemos que até Paulo tem iniciado a formação do Novo Testamento, mas as epístolas mostram ali o seu caráter autoritário, né? Elas são vistas como palavra de Deus. E por isso mesmo foram colocadas primeiro as epístolas de Paulo. Então, na disposição do Novo Testamento, se colocaram primeiro as epístolas de Paulo, as reconhecidamente de Paulo, que são 13, porque uma epístola, a epístola aos Hebreus, desde o início houve discussão sobre a sua autoria. Então, se colocou ali à disposição das 13 epístolas. E qual foi a ordem escolhida? Não foi a ordem cronológica. Foi a epístola mais longa. Não se esqueça que nós temos ali no Novo Testamento, eles não usavam tantos rolos, eles usavam mais os códices, né? No tempo do Novo Testamento já se usava mais os códices, mas mesmo assim os códices eram livros grandes, né? E havia a questão do manuseio. Então se começou pelos mais longos até os mais curtos. A epístola mais longa de Paulo é Romanos, por isso que Romanos vem em primeiro lugar. Depois, a segunda mais longa é 1 aos Coríntios. E aí, como se colocou a 1 aos Coríntios, aí se colocou junto dela a 2 aos Coríntios, porque são duas cartas endereçadas à igreja de Corinto. Depois nós temos Gálatas, que é a epístola. Então, aí a gente vai vendo as que vai diminuindo o tamanho das epístolas. Aí nós temos Gálatas, depois nós temos Efésios, depois nós temos Filipenses, depois nós temos Colossenses, depois nós temos 1 aos Tessalonicenses, e aí se coloca a segunda carta aos Tessalonicenses junto. Depois nós temos Timóteo, e aí se coloca a 1 Timóteo e aí a segunda junto. Nós temos Tito e nós temos Filemão, que é a carta mais curta, a epístola mais curta de Paulo, porque tem um capítulo só, é curtinha. Então, a ordem aqui não é cronológica, é da mais longa para a mais curta. E quando tem mais de uma carta endereçada para o mesmo depositário, elas foram colocadas juntas. Depois nós temos a Epístola aos Hebreus. Ela é um tanto longa e a sua autoria é discutida. Então, ela é colocada ali, depois das 13 cartas de Paulo, até pela dúvida de ser de Paulo ou não, deixaram-na depois das cartas sabidamente de Paulo. Aí nós temos o critério um critério cronológico. Aí vem Tiago, que é, sem dúvida alguma, a epístola mais antiga que não é de Paulo. Depois nós temos as 2 epístolas de Pedro, que foram escritas uma próxima à outra, e Pedro escreveu quando Paulo ainda estava escrevendo, mas já no final do período, não como Tiago, que foi logo no começo. Aí nós temos as 3 cartas de João, e os escritos de João nós sabemos que são mais tardios. João foi o último a escrever, né?
Mas, e por fim, a carta de Judas, a epístola de Judas, que é outro irmão de Jesus. E Judas deve ter escrito entre os escritos de João. João, ele escreveu primeiro as cartas, depois o Evangelho e depois o Apocalipse. Entre o Evangelho, entre as cartas e a escrita do Evangelho, ou entre as cartas, a escrita do Evangelho e do Apocalipse, Judas escreveu a sua carta. Então, por isso que Judas é colocado ali no final. Então, nós temos essa disposição. Primeiro, as cartas de Paulo. Depois, Hebreus. Depois, o que seria mais ou menos cronologicamente, as outras epístolas. Tiago, as 2 de Pedro, as 3 de João e Judas. As epístolas, elas são costumeiramente divididas em 2 grupos. As chamadas epístolas paulinas, que são as de autoria do apóstolo Paulo, e as chamadas epístolas gerais ou universais, ou também chamadas católicas. Católico quer dizer universal em grego. Como se fala universal em grego? Católico. Quando se fala igreja católica, está se falando igreja universal. Então, as epístolas gerais ou universais ou católicas. Então, nós temos as epístolas paulinas, que nós já vimos, né? Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, Tito e Filemão. Essas são as epístolas paulinas. As epístolas paulinas, elas costumam ser divididas em 3 grupos. As chamadas epístolas da atividade missionária itinerante, que são as epístolas que Paulo escreveu enquanto estava fazendo as suas viagens missionárias, aquelas 3 viagens missionárias. Então, nós temos aí a carta, as epístolas aos Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, são as epístolas chamadas itinerantes. Nós temos as chamadas epístolas da prisão. São aquelas cartas que Paulo escreveu na sua primeira prisão, em Roma. São 4 cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essas 4 cartas Paulo escreveu quando estava preso em Roma pela primeira vez, porque Paulo foi preso 2 vezes. E, por fim, nós temos as chamadas epístolas pastorais. São as últimas cartas que Paulo escreveu. Ele escreveu entre a primeira e a segunda prisão e na segunda prisão. Elas são chamadas de pastorais porque Paulo vai escrever para Timóteo e para Tito, dando orientações àqueles seus cooperadores, como eles deviam pastorear tanto a igreja em Éfeso como as igrejas em Creta. Então, nós temos 1ª Timóteo, 2ª Timóteo e Tito. Essas são as cartas ou as epístolas pastorais. Então, nós temos 4 epístolas da prisão, 3 epístolas pastorais e, por fim, 6 epístolas da atividade missionária ou da atividade missionária itinerante. Então, são estas as 13 epístolas do apóstolo Paulo. As epístolas de Paulo, elas têm destinatários certos. Veja, o remetente é Paulo, e ele encaminha uma carta à igreja que está em Roma, a carta aos Romanos. Ele encaminha 2 epístolas à igreja que estava em Corinto, as epístolas aos Coríntios.
Ele encaminha uma epístola aos Gálatas, as igrejas da Galácia, como nós lemos aqui. Ele encaminha uma carta à igreja em Filipos, Filipenses. Ele encaminha uma carta à igreja em Éfeso, os Efésios, ainda que alguns estudiosos entendam que esta carta que Paulo escreveu aos Efésios, na verdade, era uma carta circular. Ele escreveu para várias igrejas, mas a cópia que estava em Éfeso, como a igreja de Éfeso era mais importante, era maior, era onde Paulo ficou mais tempo, essa que acabou passando para a posteridade, mas teria sido uma carta circular. Mas tem destinatário certo. Teve a igreja, a carta que ele mandou para a igreja em Colossos, que nem foi ele que fundou, as Epáfras, que era um discípulo seu. A igreja que ele escreveu, a carta que ele escreveu à igreja em Filipos, Filipenses. As cartas que ele escreveu às igrejas em Tessalônica, os Tessalonicenses, e as duas cartas que ele escreveu a Timóteo, uma carta que ele escreveu a Tito e uma carta que ele escreveu a Filemão. Então, todas as cartas de Paulo têm destinatários certos. São, podemos dizer, epístolas particulares. Mas as outras epístolas, elas são chamadas de gerais, ou universais, ou católicas, porque não tem destinatário certo. Veja que a epístola aos Hebreus, no seu teor, nós entendemos que ela é dirigida aos crentes da Judéia, aos crentes judeus, que estavam, por isso que ela é chamada aos Hebreus, que estavam tentados a voltar à prática da lei na iminência da guerra entre os judeus e os romanos. A mensagem dela, porém, ela é geral. Nessa carta, o escritor ele diz que Jesus Cristo é melhor. Ele mostra a superioridade de Jesus em relação aos anjos, a Moisés, a Arão, a superioridade do evangelho sobre a lei, a superioridade do sacrifício de Jesus sobre os sacrifícios da lei, a superioridade do sacerdócio de Jesus em relação ao sacerdócio da lei. Então, é uma mensagem geral, embora tivesse certamente como destinatários os crentes hebreus. A epístola de Tiago, embora seja dirigida às 12 tribos dispersas, e dá a entender que seriam os antigos crentes de Jerusalém, traz uma mensagem para a igreja toda. E a expressão as 12 tribos dispersas pode ser aplicada até à igreja, porque as 12 tribos que estão dispersas é o povo de Deus, e a igreja está dispersa em todo o mundo. E a mensagem é geral. As duas cartas de Pedro dirige as cartas também não a destinatários certos. Veja que a primeira carta, a primeira epístola, ele diz assim: aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Também tem esse mesmo caráter dúbio. Né? Quem são os estrangeiros? São os judeus ou é a igreja que é estrangeira em relação ao mundo? E quando ele cita Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, ele está citando as regiões que ele havia evangelizado. Na segunda carta, ele já é bem claro que ele se dirige à igreja toda, porque ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, a todos os salvos. É uma epístola geral. As epístolas de João, veja que na primeira epístola ele nem dirige a ninguém. É como Hebreus, ele não se dirige a ninguém. Ele já começa dizendo que está escrevendo a respeito
daquele que é a palavra da vida. E várias vezes ele diz assim, filhinhos, filhos. Como ele era o único apóstolo ainda vivo, nós podemos dizer que João estava se dirigindo à igreja como um todo. Alguns dizem que se dirigia à igreja de Éfeso, onde ele estaria morando, segundo a tradição. Mas o texto é amplo, por isso que é uma epístola geral. A segunda epístola de João, ele se dirige, ele diz assim, o ancião, a senhora eleita e a seus filhos. Quem é esta senhora eleita? É uma pessoa? É uma mulher? Ou seria a igreja? A igreja como um todo. Né? Então, também se entende que é um caráter geral. A terceira epístola, ele diz assim, o presbítero ao amado Gaio. Então, na verdade, ele se dirige a uma pessoa específica, a Gaio. Mas, ao falar de Gaio, ele fala bem de Demétrio, e ele critica Diótrefes, que, inclusive, estava impedindo até o apóstolo de estar na igreja. Então, apesar dele se dirigir a Gaio, a mensagem é geral. E Judas também não tem destinatário. Judas até é interessante. Ele diz que ele queria escrever sobre a fé comum que uma vez foi dada aos santos, mas aí ele foi impulsionado pelo Espírito Santo a exortar, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, ele está se dirigindo a todos os crentes, porque todos nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, ele está se dirigindo aos santos, aos santificados em Cristo. Então, por isso que essas epístolas são chamadas de gerais, de universais, de católicas, né? Porque elas não têm um destinatário certo. O fato é que as epístolas trazem a doutrina dos apóstolos, a doutrina que deve ser ensinada na igreja. As epístolas ajudam a cada um de nós a aprender de Jesus, a lembrar o que Jesus disse. As epístolas nos ensinam o que Jesus ensinou, explicam o que Jesus ensinou. E é por isso que as epístolas formam e instruem os cristãos. É muito importante termos conhecimento das epístolas, porque por meio delas nós temos a explanação daquilo que é anunciado no Evangelho. Através das epístolas, nós entendemos como se deram os dias apostólicos. As epístolas, elas iluminam o livro de Atos dos Apóstolos. E é através das epístolas que nós vamos entender as coisas que brevemente hão de acontecer e que estão registradas no Apocalipse. Leiamos as epístolas, porque foram elas o início da última onda de inspiração que nos trouxe o Novo Testamento. Amém.